Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Bem, uma reunião nova, hein? Que o Crespo vai definir se fica no São Paulo ou não. E aí, os Crespo que tá bem garantido pro ano que vem, surge um jornalista agora, que eu vou até falar quem é, vou dar nome aos bois, dizendo que vai ter uma reunião agora para definir com o Crespo se ele vai querer ou não continuar no São Paulo. Lembra que eu falei que o próprio Crespo poderia pegar o boné e falar valeu, hasta la vista, baby? Pois é. Então é por aí mesmo. Então, vamos lá então. Olha só, o Thiago Fernandes, jornalista do Gol. Goal BR, né? Gol G-O-L. Goal BR, é um portal gigantesco. E esse Goal BR é o do Brasil. Então é um portal que não é só brasileiro. O cara, esse jornalista aí, o Thiago Fernandes, eu conheço ele. É um cara bastante bem informado, né? Talvez não tenha informação que alguns caras... Ele tem muita informação boa. E ele coloca agora que vai ter uma reunião com o Crespo e diretoria do São Paulo para decidir se o Crespo fica no São Paulo ou não. E isso, para você, eu não sei como é que entra no seu ouvido, mas para mim faz muito sentido. Se nós analisarmos as entrevistas coletivas que o Crespo deu, o Crespo ele fala, não sei nem se vou ficar aqui ano que vem. E o Rigoni? Rigoni, não sei nem se eu estaria aqui ano que vem. O Crespo, ele é o tipo de cara que ele é muito honrado, né? Ele é muito correto também. E a diretoria do São Paulo, ela não é uma diretoria correta, que cumpre com a palavra, cumpre com as responsabilidades. Não tô falando aqui nada errado também não, mas não cumpre com a responsa, deixa salários atrasados, né? Coloca o treinador aí meio na berlinda sozinho, como foi em Copa do Brasil e Libertadores, quando perde tudo que aparece a diretoria. Então eu acho que a diretoria do São Paulo, ela não garantiu o Crespo, mas nas entrelinhas, com alguns jornalistas, a diretoria falou, Crespo é o cara pro ano que vem. Só que basta saber se o Crespo vai querer ficar pro ano que vem. Então o Crespo, segundo a informação do jornalista, agora o Crespo vai conversar com os caras e falar, eu quero ficar. Se o Crespo quiser, qual que é o impacto? O Crespo vai começar a participar de algumas reuniões, que são reuniões estratégicas que já vão montar o São Paulo para o ano que vem. O que é a notícia? A diretoria vai... Crespo ficou. Ela pega o que tem de grana que pode gastar e fala, Crespo, vem cá, podemos gastar isso aqui, tanto. Quais jogadores você quer? Eu quero fulano, ciclano e beltrano. Extrapola o dinheiro, aponte outros, é tipo isso. Quem que não pode ir embora? Quem que pode ir embora agora? Vai ser uma reunião estratégica de montagem do elenco. E isso começa antes da pré-temporada, hein? Então, o São Paulo já começa a planejar com o Crespo. Se o Crespo não garantir que ele fica, não der certeza, ou caso ele queira ir embora, aí o São Paulo já vai começar a procurar técnico. Hoje, o Crespo é o técnico do São Paulo e a diretoria quer que ele fique. Pelo que eu tô entendendo do Crespo, ele tá na encolha, ele tá meio preocupado de chegar e falar abertamente, não, eu vou ficar pro ano que vem. Ele tá com medo, porque ele já foi demitido pelo Casares e Belmonte e Rui Costa. Esse mesmo time que tá aí já demitiu o Crespo em 2021. Então, o resultado em campo hoje também não é bom, né? Se analisarmos direitinho, o São Paulo não faz um bom Brasileirão e fez uma Libertadores e uma Copa do Brasil abaixo da crítica. Então, o Crespo sabe que ele tá numa situação que ele pode ser demitido. Então ele não garante a permanência dele. Se a diretoria disser pra ele, eu quero você aqui ano que vem, a chance do Crespo ficar aumenta muito. E é assim que deve rolar a conversa com o Crespo. Tendo o Crespo garantido pro ano que vem, aí sim o São Paulo chega e começa a conversar com ele sobre a montagem do time, quem fica e quem vai. Um cara igual o Sabino, ele pode ter a renovação contratual. Um cara igual a Rigoni, ele pode ter a renovação contratual. Ou o São Paulo falar, meu amigo, pode ir embora, não te quero mais por aqui. Então tudo isso tá rolando e vai depender dessa próxima reunião. Mas isso me chamou muita atenção, esse Thiago Fernandes chegar e falar, e aí, vai ter realmente a reunião aí e tal. Porque o Crespo, se falar, não quero ficar, teremos muitas mudanças no time do São Paulo, viu? O Tricolor vai ultrapassar os 320 milhões de reais com vendas de atletas em 2025. Nunca em toda a sua história o São Paulo havia chegado perto de tal marca. Serão 325 milhões de reais a partir das confirmações da venda do Galopo para o River Plate e do Rodrigo Nestor para o Bahia. O Galopo será comprado porque já atingiu as metas.
Rodrigo Nestor está bem perto de alcançá-las, mas o Bahia também já formalizou sua intenção de ficar com o jogador. Dessa maneira, o São Paulo, pela primeira vez desde que foi fundado, ultrapassa os 300 milhões de reais. Só a título de comparação, na temporada passada o São Paulo havia arrecadado 93 milhões de reais com transferências de atletas. Estamos falando de uma cifra mais do que 3 vezes maior para essa temporada. Nesses 325 milhões de reais, a venda de atletas e mecanismo de solidariedade, aquele atleta formado no São Paulo e que acaba se mudando para outro clube, o tricolor fica com um pequeno percentual. Queria registrar as receitas do São Paulo nos últimos anos com vendas de jogadores. Foram 93 milhões, como eu contei, em 2024, 120 milhões de reais em 2023, 228 milhões de reais em 2022, era até então o recorde de receita com transferências de atletas na história do São Paulo. Em 2021, o São Paulo havia faturado 76 milhões de reais. Você pode estar se perguntando, mas Nicola, quais foram as maiores vendas do tricolor? Até aqui, Lucas Ferreira, 63 milhões de reais, William Gomes, 55 milhões, Matheus Alves, 39 milhões, Henrique Carmo, 33 milhões de reais, além do Ângelo, 32 milhões. E também o planejamento para 2026 já. São Paulo, depois que venceu no fim de semana, ganhou uma tranquilidade e já está pensando no ano que vem. Ele chega para conversar com a gente. Valentim, tudo bem? Primeiro, né, vamos começar com o mercado da bola, que é algo que a gente adora aqui no De Primeira. Está um pouco mais parado, é claro, porque a janela está fechada, as competições estão em suas retas finais, mas ainda assim tem mercado, porque Rodrigo Nestor, que já está no Bahia, pode ser comprado? Como é que está essa história, Valentim? Tudo bem? Pois é, o Rodrigo Nestor já pode ser mais uma saída, já pensando na próxima janela do São Paulo. O que eu ouvi, ainda não tem nada fechado, mas o Bahia já tenta acertar a aquisição por completo do jogador. A cláusula de saída dele no início do contrato tinha sido estipulada em 4,7 milhões de euros, mais ou menos, mas o valor deve ser um pouco menor. O Bahia já entrou com 1,5 no início do empréstimo para sacramentar a contratação no fim do ano passado e, por enquanto, o São Paulo agora tenta manter o valor e o Bahia tenta baixar. O Rodrigo Nestor ainda precisa de 4 jogos com mais de 45 minutos em campo nesses últimos 8 para que a meta do contrato da renovação automática fosse atingida. Isso não deve acontecer, ele não vem jogando muito com o Rogério Ceni, por incrível que pareça, foi o Rogério que pediu a contratação dele lá no Bahia, mas inclusive até escutei de gente no São Paulo que a impressão que dá é que quem mais gosta do Nestor é o Grupo City e não o próprio São Paulo. Mas enfim, difícil falar de valor agora, fato é, o Bahia já entrou com e-mail, o São Paulo agora tenta, na verdade o Bahia tenta negociar a compra, já que dificilmente ele vai ter a meta atingida. Pois é, e é um jogador que foi tão importante para o São Paulo, né? Porque foi o herói do título da Copa do Brasil, da inédita Copa do Brasil de 2023. E agora deve ficar de forma definitiva aí no Bahia. Fala, galera, é um maior prazer ter vocês aqui no canal. Se inscrevam no canal, tá bom? Sejam bem-vindos, o canal é para vocês. Aqui todos os dias tem notícias do São Paulo Futebol Clube. Pessoal, deixa o like, tá bom? O like ajuda demais aí o canal a crescer, tá? Ative o sininho de notificações também, que toda vez que for lançada uma notícia, vocês serão avisados, beleza? Sejam bem-vindos, tamo junto, e é isso aí. Valeu, galera, tchau, fui.